Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as decisões de hoje dos juros nos Estados Unidos, Federal Reserve, o Copom aqui no Brasil. Eu estou com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Obrigado. Bom, vamos lembrar as decisões, quais foram, não é? Lá nos Estados Unidos, as taxas continuaram em 4,25% e 4,5% nessa faixa. Aqui no Brasil, elevação de meio ponto, a Selic foi para 14,75% ao ano, maior nível desde 2006, que é o primeiro mandato do presidente Lula, que houve logo de início uma alta muito forte dos juros por parte de Henrique Meirelles, que a economia estava bagunçada, mercado financeiro, ele quis baixar a bola, então veio com um aumento pesado e ainda estava nesse nível, né, em meados de 2006. Agora, Alex, o que chama a atenção, antes da gente falar de perspectiva, é que tanto o comunicado do Federal Reserve como do Copom colocam aumento forte das incertezas por conta do tarifaço de Trump. É isso, Denise. Bom, o Trump, ele colocou no cenário global uma grande variável de incerteza, que é a relação das tarifas de importações de alguns produtos. Essa queda de braço entre Washington e Pequim tem sido aí o fator de preocupação aqui no Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil disse, bom, além dessa incerteza, também tem os efeitos das altas da taxa de juros que já aconteceram e ainda vão surtir efeito no Brasil. Aqui a gente ainda tem esse outro fator, né? Ou seja, a inflação ainda pode dar algum alívio em 2026. 2025 já foi. Muito provavelmente o Banco Central aqui vai ter que escrever aquela carta para o ministro da Fazenda explicando os motivos por não cumprir a meta de inflação. Já nos Estados Unidos, tem uma atividade econômica que mostrou no primeiro trimestre uma queda do PIB, mas o emprego, que é um fator extremamente importante, continua muito forte. Houve uma geração de emprego acima das expectativas recentemente. E no Brasil, ainda que teve uma desaceleração também no mercado de trabalho, continuou forte, resiliente. Né? O Copom, inclusive, cita também o mercado de trabalho. As preocupações dele em termos de atividade são principalmente setor de serviços e mercado de trabalho, porque houve aumento da taxa de desemprego, teve até um componente de sazonalidade, mas o rendimento voltou a bater recorde, rendimento médio do trabalhador, né? Exatamente. Você falou muito bem, nesse primeiro trimestre a taxa de desemprego sobe porque são aqueles empregos temporários, né, de final de ano, que começa agora a ser esvaziado, então há aumento da taxa de desemprego. Mas quando a gente olha aquele emprego pelo CAGED, Ministério do Trabalho, ainda continua muito forte. E isso é naturalmente combustível para manter uma inflação ainda aquecida, ainda acima da meta. Vamos lembrar que a inflação deve fechar agora nos últimos 12 meses, encerrado em abril, em 5,5%. A meta, o teto da meta é 4,5% e o centro é 3%. Então já abandonou para esse ano, já foi. Os 3% até nos próximos anos, né? De acordo com as projeções, dificilmente nós vamos chegar a isso. É muito difícil, é o cenário, a não ser, e aí é uma observação que o próprio Copom faz aqui, o Banco Central no Brasil, que é uma provável queda nos preços das commodities por conta das tarifas. Petróleo já veio em queda e teve a OPEP aumentando a oferta também, né? Exato, é uma forma de você compensar essa queda de preço, aumentando a oferta, compensar a diminuição na demanda, né, reduzir o preço, então ele vai aumentar a oferta para cair um pouco mais e tentar manter a demanda aquecida. Claro, tem alguns fatores geopolíticos que também entram nesse cálculo de incerteza, mas no Brasil o que a gente olha é que, por um lado, o Banco Central tenta fechar a torneira, né, no sentido de controlar a inflação, mas, por outro lado, nós temos o governo brasileiro acelerando os gastos. A política fiscal é um fator de preocupação, como também você citou muito bem. O governo continua acelerando, ele quer mostrar crescimento, quer mostrar atividade econômica. Vai lembrar que nós estamos a praticamente um ano e meio, né, das próximas eleições, então o governo quer manter números positivos da economia brasileira, mesmo com uma inflação bem alta, para um padrão até que nós já temos acostumados há algum tempo, que é abaixo de 5%. Agora, Alex, o mercado financeiro, no relatório Focus, que é divulgado toda segunda pelo Banco Central, ele reduziu, neste último relatório desta semana, a previsão da Selic deste ano para 14,75%. Então, já se teria chegado no teto da alta
da taxa básica de juros, e o Copom ressalta essa questão do efeito acumulado dos juros, porque o crédito ficou mais caro, as pessoas já podem ter mais dificuldade para pagar dívidas, o cartão de crédito. Aí o governo age até na contramão com esse crédito para CLT mais barato, né? Em princípio ajuda no ajuste das dívidas, mas pode levar ao aumento de consumo também. Mas você acha que para mesmo por aí? Ele não deu qualquer sinalização, ele falou que vai ter uma avaliação do cenário, de todos os fatores, do impacto dessa alta acumulada dos juros, mas você acha que para por aí? Na Austin nós tínhamos um cenário que poderia ter algum aumento de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, parava em 15. Mas pela leitura do comunicado, e depois vai ser mais claro na ata do Copom, é que de fato agora ele para. Nós revisamos a nossa projeção, ele para e deve permanecer nesse nível pelo menos até o final deste ano, e aí sim inicia um ciclo de queda, considerando uma convergência da expectativa de inflação, que está de novo em torno de 5,5%, para algo em torno de 3,6%, que ele coloca hoje no comunicado, que é 3,6% no final de 2026. Ou seja, se daqui para frente as expectativas de inflação forem convergindo para esse nível, ou seja, desacelerando, aí ele pode, a gente, claro, comemorar o início de uma queda de juros no final deste ano. A princípio, ele deve ficar estável em 14,75 até o final do ano, caso o cenário internacional não altere tudo que nós estamos observando. Se desacelera muito a economia norte-americana, pode ser que aí o ciclo de queda do Brasil, de juros aqui no Brasil, pode ser antes. Depende também do que o Federal Reserve vai fazer na próxima reunião, porque eles estão observando os cenários e incertezas de Trump. Se houver corte adicional dos juros lá, fica mais fácil o Banco Central aqui dar uma aliviada também nos juros, né? Colabora bastante, porque aí o fluxo de capital começa a se ajustar, ou seja, investimentos estrangeiros no Brasil começa a melhorar, isso tira uma pressão da taxa de câmbio, isso ajuda produtos importados, insumos, matérias-primas, preço de combustível no Brasil pode voltar a cair, então tudo isso ajuda a diminuir a pressão na inflação. Então, sem dúvida alguma, aqui um fator adicional é o que o Banco Central nos Estados Unidos fará na reunião, e tem uma grande expectativa que em julho, hoje os investidores, os analistas do mercado acreditam que em julho pode ter o início de ciclo de queda da taxa de juros básica nos Estados Unidos. Ainda é um cenário provável. De novo, com um grande fator de certeza de Trump. A gente colocou interrogação Sempre nisso. Agora, tem uma outra questão que é o fator risco, que hoje pesa também do lado dos Estados Unidos, né? Porque o Trump fala em fazer a América grande novamente, em ter uma força global, mas ele meio que assustou um pouco quando ele viu subir os juros dos títulos americanos, em vez de cair, mesmo com toda a pressão feita em cima do Banco Central lá, ameaçando demitir o presidente, coisa que ele não pode fazer, mas era em função da queda da demanda. Então, os títulos deixaram de ser aquele porto seguro de sempre. E o dólar perdeu força frente a outras moedas. Então, daí essa queda do dólar que nós tivemos aqui no Brasil também, que é até bom para a inflação doméstica, mas tem esse fator risco. Agora, aqui no Brasil, pesa o fiscal. Muito. Lá nos Estados Unidos, eles estão muito preocupados com o efeito reverso dessa medida do Trump. Ele queria, como você disse muito bem, tornar a América grande novamente, mas foi um tiro no pé, ficou muito claro, e ele está tendo que rever a postura dele e vai ter que reduzir o nível de conflito com Pequim. Só uma observação, o Fed falou no comunicado, estagflação, maior risco. Isso significa economia mais parada, com inflação em alta. Por conta dos custos. Ou seja, a atividade econômica desacelera, mas os custos de produção vão aumentar. Porque hoje nós temos uma cadeia... Os preços de tudo que é importado vão aumentar. Exato, porque nós temos uma cadeia de suprimento global muito forte. Antes você tinha uma produção interna com insumos internos, em grande maioria. Como aumentou muito o custo de produção, boa parte de toda a atividade fabril nos Estados Unidos, boa parte dela, foi enviada para a Ásia, que tem um custo muito menor, principalmente na China. Então, se ele aumenta a tarifa, aumenta o custo, só que você está desacelerando a economia. É a tal da estagflação, ou seja, estagnou a atividade econômica, mas a inflação continua alta por conta de custo de produção. Esse é um grande problema sendo enfrentado e é uma preocupação do Fed, sim. E aqui no Brasil tem um peso aí para o empresariado de modo geral que pode ajudar na desaceleração da inflação, não só da inflação, mas da atividade, a questão do custo mesmo de investimento, a perspectiva de desaceleração de atividade também desestimula um pouco os investimentos, tem um certo receio, né? As empresas que precisam de capital de giro, que já têm um endividamento elevado, que estavam apostando muito no crescimento, tudo isso pesa, assim como para o consumidor. Exatamente. Na Austin, Denise, nós temos um banco de dados de empresa muito grande, quando nós vamos avaliando quais são os setores que estão melhores ou aqueles que estão mostrando já perda de força
fôlego em termos das suas finanças. E o setor agropecuário é um daqueles que vem sofrendo muito, até tem uma pressão em relação a uma queda de juros para o Plano Safra, porque é um setor importante para a economia brasileira, é um setor que pode salvar a economia brasileira nesse início de ano, mas que tem um custo muito elevado. Nós temos um nível de falência e recuperação judicial muito grande historicamente hoje no Brasil. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rate. Alex, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.